Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do Sou Fênix Podcast. Eu sou Lívia Belotto, mentora de mulheres, especialista em recomeços. E este é um espaço de transformação para que as mulheres possam despertar a fênix que existe dentro de si. E hoje eu estou aqui com a médica, pediatra, antroposófica, doutora Alessandra Barbosa, para conversar com a gente sobre maternidade, sobre momentos de transformação e de recomeço. Seja bem-vinda, doutora Alessandra. Vou chamá-la de Alessandra Por favor. durante este episódio. Por favor. Muito obrigada por ter aceitado aqui o meu convite para que a gente falasse um pouco de um assunto tão importante para as mulheres, que é a maternidade, mas também de um assunto tão importante para as mulheres, que é reconhecer e despertar a fênix que existe dentro de si, né? Não se perder de si mesma diante da maternidade, das tarefas com os filhos e etc, né? Então, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho do trabalho que você desenvolve, para a gente começar aqui o nosso bate-papo. Tá bem. Um prazer, Lívia, estar aqui, que a gente já se conhece há um bom tempo e sempre é muito bom estar com você. Bom, Obrigada. meu nome é Alessandra, sou mulher, tenho 51 anos. Além de ser mulher, sou mãe, sou pediatra, sou mãe de cachorro, de gato. É o zoológico completo, começando com os Sim. bichinhos que são os filhos, né? E tudo em Os trinca. animaizinhos, né? Tudo em trinca. 3 filhos, 3 cachorros, 3 gatos. Olha. Enfim, mas... E o número de maridos também? Bom, deixa pra lá. Vira a página! Mas são 3. São 3. Olha, então, eu só pensei no número de maridos, porque eu falei assim, eu acho que estamos no terceiro, eu também. Olha só, você sabe que o meu nome na numerologia também é o número 3. Olha só. O número do Instituto para Ser também é o número 3, eu também estou no terceiro marido. Só não tenho 3 filhos, mas me disseram que era para eu ter tido. Tá vendo? Veja. Se bem que se for falar em numerologia, tudo na minha numerologia é 4. Mas chega, pra mim chega. Vamos virar a página do número 4, né? Deixa o 4 só na numerologia, ele não precisa ir além, né? Mas, enfim, tenho todos esses papéis. O principal papel aqui nesta vida é o ser mulher, né? E a gente vai desempenhando uma série de papéis ao longo da nossa vida. Primeiro enquanto criança, depois na adolescência, juventude, com a escolha da profissão. Depois da profissão já vem a cobrança se você está namorando quando vai casar. E se você... Mas isso ainda existe? Porque, assim, esse negócio de você estar namorando e quando vai casar era coisa de antigamente, né? Sabe que ainda existe? Ainda existe. Porque, na verdade, as mães ainda, nós, enquanto mães, nós tivemos essa educação do século passado. Nós somos do século XX, estamos agora no século XXI. Então, eu acho que a gente acaba trazendo um pouco essa cultura, embora a gente tente se desvencilhar dela, mas é algo que vai grudando, né? É uma coisa que foi introjetada na gente. É que hoje não casa mais, você tá ultrapassada, Alessandra. Não. Junta, né? Junta, é. Junta os trapos e tudo bem. Então, as pessoas estão namorando, aí como dá muito trabalho ficar namorando, tem que ir na casa dela, pegar pra sair, pagar as contas, entendeu? Então, a gente junta, aí a gente começa a dividir todas as contas e... né? Às vezes é até a mulher que paga a conta do restaurante com o vale-refeição, Sim, não é mesmo? sim. E aí a gente fica assim, aí quando eu apresento não é minha mulher, é minha namorada. Exato. Eu moro junto, vida de casado, mas eu não assumo, né? Ou namorada, namorido também, né? Namorido, que é um termo, um neologismo aí criado, que é o namorado que mora junto, então ele não é nem marido, mas também não é tão namorado, assim ficou namorido.
Então, é assim que fica. Você sabe que o Bert Hellinger, né, o criador das constelações familiares, diz que quando isso acontece, quando você não formaliza um relacionamento, é porque você, na verdade, está esperando para ver se alguém melhor aparece. Ele tem sentido. Não faz sentido? Faz. E eu vejo que faz muito sentido isso nas épocas que estamos vivendo. Parece que as pessoas têm medo dos comprometimentos. Os comprometimentos assustam. E cada vez mais eu vejo que os jovens têm uma dificuldade de sair daquele ninho materno e assumir. Mas essa dificuldade não começa com os jovens em si, começa sim no seu ninho, desses pais estarem realmente entregando esse filho, esse jovem para o mundo. Cada vez mais a adolescência vem se prolongando. Hoje temos adolescentes de 50 anos, por incrível que pareça. Ah, sim, e causam mais prejuízo, né, do que os adolescentes de 16, né? Sem dúvida, porque eles vêm com toda uma mala de problemas, de manias, de vaidades, De certezas que são absolutas, né? Cheios de egos, inclusive, né? Bom, mas aí a gente já parte para Aí a gente vai falar outro caminho. dos bebês grandes, né? E aqui nós vamos tratar de bebês mesmo, né? De Bebês crianças. mesmos. E a relação das mães. Alessandra, você vê alguma relação, né, sobre essa? Você falou, olha, a adolescência está se postergando, os pais não entregam os filhos para o mundo. Você observa isso no seu consultório? Como que isso se configura no trabalho que você, né? Como que você vê isso se configurar, né, no trabalho que você tem como pediatra? A adolescência vai se postergando e a infância, ela se antecipa. Não sei se vocês já ouviram falar da crise da adolescência mirim, ou crise da adolescência do bebê. Não, Essa é nova. Que se faz por volta dos 2 anos. Que antes a gente só chamava crise de birra, né? Ah, sim. E que eu adoro falar em comportamentos desafiadores. Então, as pessoas têm uma mania hoje em dia, um hábito de colocar rótulos, porque se sai um pouco do script, ninguém mais sabe como agir. Então, todo comportamento agora ele leva um nome. E esse é mais um. Então, é a adolescência dos 2 anos, a crise da adolescência aos 2 anos, ou a crise da adolescência do bebê. Mas que é um comportamento desafiador que o próprio... Que faz parte dessa época, dessa fase de vida, né? Porque a criança aí, ela está se desvencilhando do binômio mãe-bebê, mais um cordão umbilical é cortado aí. Que só é cortado com a ajuda do pai, né? Sem sombra de dúvida, porque a gente precisa lembrar que é o pai, que é o elemento masculino que entrega o menino, a menina para o mundo. Sem este pai presente, fica muito mais sofrido e demorado o processo deste ser ir para o mundo. E talvez por isso que chegamos aí aos adolescentes de 50 anos, porque eles ainda não foram para o mundo. E não sei se irão. Né? Mas aos 2 anos de idade, tem mais a questão não de levar a criança para o mundo ainda, mas de quebra dessa simbiose Sim. com a mãe. Sim. E aí o pai passa a fazer parte Sim. de uma forma mais intensa do Assumir mundo da criança. Sim, assumir um papel mais participativo, né? Onde ocorre essa quebra desse binômio mãe e filho, mãe e bebê. A criança se percebe um indivíduo. Então, quando ela se percebe um indivíduo, aquele corpinho conversa com ela, até no sentido do desfraude, aquele incômodozinho, aquela dorzinha que sente. Opa, vai sair algo de mim, o xixi, o cocô. Opa, eu consigo soltar e eu consigo prender. Essa fralda está me enchendo. Não quero mais essa fralda. Eu consigo me sentir.
Eu preciso saber quem sou eu no mundo, até onde eu vou. E quem precisa colocar o limite é o pai e a mãe. A criança precisa deste limite. É o limite que nos dá segurança. Imagine a gente aqui, Lívia, sem as paredes, ou as paredes móveis, conforme o que a gente queira, a gente ia ficar insegura aqui dentro. Pera lá. Se a gente falar alto, a parede cai. Se a gente falar baixo, a parede nos engole. Entende? Então, é importante que pai e mãe deem limite. E é aí o papel do pai, ajudar a mãe a dar este limite. Porque a mãe acolhe, abraça, é quentinha, né? É o aconchego. E o pai precisa estar junto e os dois falarem a mesma língua, porque se um fala japonês e o outro fala grego, a criança fica sem saber o que fazer. E aí ela faz por si. O que a gente vê no mundo das constelações é que, muitas vezes, a filha ou o filho não vai para o pai porque a mãe não permite. Sim. Então, assim, a criança é vista como uma prolongação da minha vida, da minha existência, das minhas realizações, como alguém que supre frustrações, que muitas vezes essas frustrações também são da relação de casal. Sim. Não é? É quando a criança começa a ser um joguinho no meio. No meio da relação de casal. E aí, a mãe julga e exclui esse pai e fica essa relação mesmo simbiótica que vai se prolongando e a criança, de fato, não vai para o mundo. Sim. Porque, às vezes, a mãe não permite e, às vezes, o pai também não assume o papel que é dele, né? Sim. Porque, assim, às vezes é muito mais cômodo você não entrar no embate e se você não consegue encontrar um espaço ou não faz por si o seu espaço, mesmo de uma forma gentil, né? Não precisa na violência de forma alguma. Então, às vezes, você acha melhor se excluir, né? E acontece isso muito frequentemente. A gente precisa entender. Eu gosto muito de olhar a infância sob o aspecto dos setênios, porque aí a gente vai entender um pouco os momentos dessa criança. Então, o primeiro setênio de vida, os primeiros 7 anos de vida, a criança vem para que o corpo físico dela esteja pronto até o final desses primeiros 7 anos para que ela comece a ir para o mundo, ok? Nos primeiros 3 anos de vida, ocorre a primeira individuação, é o que a gente está falando. A criança rompe, por volta dos 2 anos, esse vínculo maior com a mãe, se percebe um indivíduo com vontades próprias, querendo entender que mundo ele está. E nos primeiros 7 anos, a gente precisa apresentar para essa criança, esse novo ser que chegou, como este mundo é bom. Valeu a pena eu estar aqui. Porque se não apresentamos desta forma, de que vale estar aqui? Uhum. E os responsáveis por apresentar este mundo como sendo um mundo bom, de primeira vez, são os pais. Depois, a escola colabora, né? E toda a vida social que está em torno dessa criança, desse novo ser. Então, quais são as formas da gente apresentar que este mundo é bom? Não é falando, porque a criança nessa idade não é muito da verborragia, é através das atitudes, dos exemplos. Do exemplo, claro. Né? E, inclusive, utilizando-se de ferramentas como contos de fadas. Os contos de fadas, e você, como psicóloga, sabe disso melhor do que eu. O quanto ele traz os arquétipos, né? Do bom, do mal, do belo, do feio. E tudo isso vai sendo trabalhado e construindo essa criança, a personalidade dessa criança. Você falou agora, não querendo mudar de água para vinho, mas mudando. Você falou agora dos contos de fadas. E eu me lembrei do livro mais famoso que fala de sagrado feminino, de mulheres, que é o livro Mulheres que Correm com Lobos, da Clarissa Pinkola Estés. E nesse livro ela tem uma série de contos, não é? Que fala justamente
dentro do aspecto não mais da criança, como você estava trazendo, assim, essa criança tem que ir para o mundo e ela precisa do pai e da mãe para fazer este caminho, precisa ter um bom vínculo com esses pais para receber essa força e ir, mas nem sempre isso acontece. Sim. E muitas vezes, né, a primeira grande relação da menina, falando de mulheres, que é mais o nosso foco, é a mãe. E quando essa relação não está harmonizada, até pelo exemplo que você estava falando, né? Assim, que exemplos eu tive de ser mulher? Sim. A minha mãe. E que exemplos que eu tive de ser homem? O meu pai. Né? Sim. E a forma como eu me relacionei com minha mãe e meu pai na minha infância, basicamente, ela vai se propagar nos meus outros relacionamentos. E aí a gente vai vendo que o quanto que os adultos, os jovens adultos, têm dificuldades. Até isso que a gente começou a falar, né? Que a primeira questão é quantos maridos, né, a gente teve, né? Retomando, fazendo esse gancho. E como assumir um relacionamento adulto. Porque quando eu me caso, eu deixo o meu núcleo familiar para trás. Sim. E eu começo uma nova família. E se eu não assumo isso, eu continuo no lugar da criança. Do filho, da filha, né? Do filho e da filha. Eu não saio, eu não me desvinculo também, né? Você desvincula da mãe, depois tem que desvincular do pai, depois do núcleo familiar. Muitos casamentos não dão certo porque os cônjuges ainda estão olhando para a família de origem. Sim. Como é que a minha mãe faz o arroz? Como é que a sua mãe faz o arroz? Porque, olha, a gente vai mais na casa da sua mãe do que vai na casa da minha, porque a minha mãe sente mais falta dos netos do que a sua, porque você privilegia. Então, assim, é o tempo todo a negociação em relação à família de origem. Sim. E não estão se conversando sobre a minha família atual. A nossa família, o que é que nós vamos construir hoje. Daqui para frente, o que é, né? E como é que eu posso construir uma nova família dentro do mundo adulto se eu ainda me coloco como a criança ou a adolescente, se eu ainda olho para os meus pais? E nesse livro, da Clarissa Pinkola Estés, nós temos uma série de contos que falam da questão do feminino e falam de como é que você pode assumir, então, a sua... Como é que você pode assumir o seu lugar no mundo como mulher? Porque antes de você ser mãe, você é mulher. Sim. E você teve um relacionamento. Seja num relacionamento formal que você está casada, ou num relacionamento eventual, você se relacionou de alguma forma. E este pai vai ser o seu pai. E esta mãe vai ser a sua mãe. E a Clarissa fala dessas questões do feminino. E como é, Alessandra, que você olha hoje essas mães que chegam no seu consultório, porque você conhece, né? Tem contato com muitas mães. Como você olha essas mães na relação delas com o ser mulher? Olha, Lívia, é bem interessante essa pergunta, porque a cada família que chega para mim, eu sempre tenho esse olhar, né? Quem são os constituintes dessa família nova? Porque eu também vou entender a criança a partir do momento que eu entendo qual é a família da onde essa criança está vindo. Eu não consigo olhar para a criança se eu não olhar para a família dela, para a mãe e para o pai, né? Conforme, e as avós participam muito também. As avós vêm à consulta, porque hoje em dia as avós estão num lugar de cuidadoras, né? Então, assim... E que é um lugar super difícil, porque muito. você é cuidadora, você é uma ajudante, mas você não é a mãe. Você é avó. Você é avó, ou seja, já tem uma outra encrenca, né, à vista. Exato. Porque você não consegue ir para um lugar confortável da avó, porque você está aí também na educação. Um lugar que te pertence enquanto foi mãe, né? Enfim. Mas eu observo, assim, algumas dificuldades dessas mães.
essas mães têm uma dificuldade, por exemplo, de confiar. Confiar aonde estão os seus filhos, quem é o cuidador, quem é o pediatra, por exemplo. Eu percebo que muitas vezes nas consultas, porque assim, minha consulta é muito tranquila, meu consultório ele não tem nenhuma mesa que nos separe, é uma grande roda de conversa, né? Todo circular. Uhum. Então, porque na verdade eu gosto de ir construindo com os meus pacientes, com as minhas crianças, com as minhas famílias. Então eu percebo assim que no momento crítico, porque enquanto estamos conversando, é uma roda de conversa, mas vai ter um momento técnico da situação, que é o momento onde eu vou examinar, não tem como escapar disso. Não tem como fazer de uma forma muito diferente. O examinar é colocar ali na maca, tirar a roupinha, certo? Não precisa correr, mas isso precisa existir, que é o momento técnico e, vamos dizer, chato da consulta. Nesse momento, as crianças, especialmente os pequenininhos, até os 2, 3 aninhos, muitos deles entram num estresse maluco, assim. Maluco mesmo. Porque, é o que a gente está falando do limite, eles entram num pânico daquilo e ninguém consegue controlar aquela situação. Eu vejo aí uma mãe com muita dificuldade, um pai que se distancia cada vez mais de estar junto ali para auxiliar e para acalmar essa criança, e uma pediatra que fica assim, e agora? Eu vou, não, é isso e acabou? Ou não? Porque eu conto muito aí com a ajuda da família, para que a família passe a segurança de que, ok, está tudo bem. Mas não precisa, ok, está tudo bem. E você acha que isso é da criança ou é dos pais? Não, é dos pais. É uma dificuldade dos pais. E a criança, ela manifesta essa dificuldade dos pais, sem sombra de dúvida, né? Então, eu percebo uma grande dificuldade. Então, os pais, por mais vínculo que tenham comigo, mas é uma construção de vínculo que não é só na primeira, na segunda, na terceira consulta. É uma construção a cada consulta. Eles esperam muito mais de mim enquanto autoridade. Eles assumem dentro do consultório uma posição de filhos. Entende? De filhos meus. Porque eu sou... Vira tudo criança. Vira. E eu preciso organizar tudo isso. Você precisa administrar os pais e administrar a criança. Eu preciso chamar os pais para que eles sejam pais e que eles estão comigo ali para passar para a criança que está tudo bem, mas que precisa acontecer aquilo. Eu vou escutar o coração, eu vou mexer na barriguinha, eu vou ver a boquinha, eu vou pesar, vou medir, vou ver o ouvido. E que às vezes é meio chato mesmo, mas acontece, faz parte de cuidar, né? Mas com avós isso também acontece? Não, com os avós é mais fácil. Olha, e você acha que é uma questão de geração? Sim, totalmente. Faz 26 anos que eu sou pediatra e eu percebo essa dificuldade familiar do pai e da mãe, parece que vem crescendo. Porque a gente vive num mundo tão pluralista de tantas coisas e tantos conceitos que as pessoas, às vezes, acabam não sabendo o que fazer com tantas coisas e tantos conceitos. E o negócio seja simples. Fale a verdade para a criança, só que não fique com uma verborragia, porque a criança pequena não tem a menor paciência para verborragias. Ela não vai interagir com o adulto como um mini adulto. Ela ainda é uma criança, é um bebê. Então, a gente precisa olhar, a gente precisa descer e olhar nos olhinhos da criança. Tá tudo bem, mas vamos fazer isso. A tia vai examinar, como queira me chamar. Nossa, eu nunca tive essa crise na hora de levar meus filhos para o pediatra. Pois é. Era e pronto, acabou. Tem que tirar a roupa.
E tem que tirar a roupa. Isso quando não tem aqueles que, olha, se você chorar, você vai tomar injeção, ela vai brigar. Aí eu falo, opa, não minta. Fale o que vai acontecer. Porque, veja, se eu te falo, ó, se você entrar do lado esquerdo naquela sala, vai um dragão te comer, você vai querer ir para aquela sala? Não. Você vai ficar com medo. Você acha que a pediatra ou o pediatra está sendo pintado como dragão? Sim. O médico que dá injeção, o médico que manda tomar remédio, o médico que briga. É um médico que existia lá atrás, porque antes os médicos tinham essa postura mais dura, né? Mesmo porque, se a gente for ver a história da medicina, até a década de 70, 80, o médico era o senhor de tudo. Inclusive, na lei, ele era o dono do seu corpo. O que ele dizia era a lei. Você não podia contestar. E aqui Jura no Brasil... isso, na lei? Olha. Aqui no Brasil, isso ocorreu até o ano 2000, onde o médico era dono do seu corpo. Então, ninguém contestava o médico. Depois veio a internet, o Dr. Google, e as pessoas vão se apropriando de tudo isso. Dr. Google é bom, né? Depende. Não, tô dizendo assim, chamar o Google de doutor é bom, né? É tipo assim, você chega no médico e fala assim, doutor, olha, eu preciso de uma receita, que eu já fiz o diagnóstico, né? Eu preciso desse antibiótico ou desse antidepressivo. O senhor, por favor, receite para mim, porque eu tenho certeza que é o melhor para o meu caso. Sim, já vem com tudo pronto. Você não precisa mais raciocinar. É que tem os médicos que raciocinam demais e os que raciocinam de menos, né? Nenhum dos dois é bom, né? Sempre o caminho do meio, sempre. Né? Eu acho que... E a consulta, eu acho que hoje, eu acredito nisso, a gente tem que aproveitar essa maior abertura nas relações, inclusive relação médico-paciente, que é uma relação que hoje está muito próxima, mas que a gente possa aproveitar essa relação para educar. Porque, na verdade, o médico é um educador. E o professor é que é o curador. Porque a cura se vem pela educação. Não é pelo outro caminho, né? Então, é nisso que a gente precisa olhar. E que o médico ele não está mais sozinho no cuidado, porque ele precisa instruir para o autocuidado, que é fundamental para que você permaneça numa situação de saúde, né? E que a saúde, que eu falo sempre, ela está nos 5 dedos de uma mão. Boa alimentação, bom sono, atividade física e, no caso das crianças, brincar na natureza, relações sociais e familiares de qualidade e o cultivo de uma espiritualidade que é a sua essência. Não estou nem me vertendo para religiões, mas cuidar da essência humana. E, por incrível que pareça, Lívia, olha que mundo louco, que a gente hoje precisa prescrever brincar na natureza. Porque tem isso ainda? Tem. Porque hoje as telas estão aí com tudo. Crianças ficando 6 horas, 10 horas numa tela. De computador. E aí, né? Que aí é outros pais, né? Que você me perguntou das famílias. Eles delegam. Hoje em dia a criança é muito terceirizada, né? Esse é o grande problema. A criança é terceirizada. Olha, eu acho que não é hoje em dia, porque quando meus filhos eram pequenos, eles também foram terceirizados. Sim, os meus também, mas você muito participava. Triste falar sobre isso, mas você participava, não participava de alguma forma? Sim, a gente cuidava. Então, mas hoje em dia não. É uma terceirização absoluta, a ponto de perguntar o que seu filho come na escola, na creche. Não sei. Como não sabe? Né? Você nunca perguntou, né? Ou então fica com um cuidador. Como é que cuida do seu filho? Como é que esse cuidador faz? Não sei. Como não sabe? Entende? Então, é uma terceirização absoluta. Nem a rotina da criança é gerenciada, né? Não. Quem comanda
é o cuidador. E como você vê essa mãe, né? Porque a pergunta é como essa mãe, como mulher, está... A mãe que você encontra no consultório. Então, se você fosse resumir, o que é que você falaria desta mulher que é mãe e que não consegue entregar a criança para ser examinada, porque hoje tem também uma supervalorização, eu não sei como falar isso, mas é uma supervalorização de que, assim, tudo é um problema. É. Da forma como você fala, que você aprendeu a falar, você não pode mais falar daquele jeito que você falava, né? Porque você tem que trocar o nome do móvel, porque senão você está ofendendo alguém, né? Palavras, verbos, não posso usar. O bolo, você também tem bolos que você não pode mais chamar daquele bolo, porque aquele bolo também, Sim. ele é ofensivo, enfim. Então, hoje, tudo se transforma num problema. Então, assim, é algo que não tinha, vamos supor, que tinha um sentido, sim, muitas vezes pejorativo, mas esse sentido pejorativo, às vezes, foi construído ao longo do desenvolvimento da humanidade, lá na Grécia, em Roma, na Roma Antiga, né, determinados nomes vieram do latim, aquilo já existia. Não foi algo que foi criado hoje, e se incorporou na nossa forma de conversar, na forma como a gente chama os móveis ou os elementos, e ninguém pensa numa conotação negativa, mas está se levantando esse debate. Eu não estou dizendo que o debate não seja importante, só que a coisa vai sendo tão debatida que, assim, de repente, se o pediatra chega e fala, olha, tira a roupa da sua criança que eu vou examinar. Não, mas isso daqui, como assim, né? Então, a gente sai de um lugar em que o médico é dono do seu corpo e vai para um lugar que o médico é um abusador, porque ele pediu para você tirar a roupa da criança para você analisar, né? Examinar. Então, o senso de medida Está deturpado, né? Está deturpado. É assim, Lívia. Tanto que você chega e fala assim, o que será que é o meu filho... Então, hoje a gente tem os déspotas mirins, né, também. Tem os tiranos. Os tiranos, são eles que decidem o que eles vão comer, para onde a família vai passear, que horas o pai vai vir buscá-lo para levar na... Os pais não decidem mais nada, agora quem decide são as crianças. Os pais são filhos deles. Eles mandam. Então, imagina você dar um mundo nas mãos de uma criança. A coisa virou de ponta cabeça. Ia virar um grande videogame. Sabe que não está virando, Fábio, você? Eu acho que o mundo já é um grande videogame, né? Porque... Ixi, eu já vi crianças batendo em pais e os pais não fazem nada. Xingando e os pais não fazem nada. Mas, assim, o que eu diria para essas mulheres, né? Ouça-se. Olhe para você. Porque antes de ser mãe, você é mulher. E se você não se cuida, não tem como cuidar de mais ninguém. O autocuidado, essa palavrinha técnica, mas tão rica, ele precisa fazer parte da sua vida. Porque senão você se perde dentro de tantos papéis que você exerce. E aí você não dá conta de nenhum quando você está perdida. Eu, Lívia, eu posso falar uma situação que eu vivi. Eu estava numa roda gigante, uma ciranda maluca do trabalho, de final de casamentos, inclusive. Eu vivi vários momentos encerramentos assim. De ciclo. Isso. Ciclos que se encerram. Que se encerram. E com filhos pequenos, enfim. E até que eu despertei e falei, não, eu preciso olhar para mim. Porque senão, qual é a verdade que eu estou passando, inclusive, quando eu cuido? Eu deixo de passar essa verdade, porque se eu não visto essa verdade, eu estou sendo hipócrita. Então, eu preciso vestir a verdade, né? E aí eu fui em busca da minha fênix, fui remexer, né? Porque isso foi mais ou menos há 10, 12 anos, quando eu completei 40 anos, houve uma revolução. Nossa, 40 anos é uma idade... A caixa de Pandora explodiu na minha frente.
E aí eu fui em busca do meu feminino, né, de ver a mulher bonita que eu sou, de cultivar isso. Eu participei de 2 grandes momentos de vivência de sagrado feminino, com teóricas diferentes, mas com o mesmo fim, né? Um foi uma situação mais, vamos dizer, esotérica, não sei, mais espiritual, onde eu vivi um renascimento, né? Foi maravilhoso. E um outro mais terra, onde eu fui me apropriando da Vênus que existe em mim, né? Isso foi, assim, uma guinada na minha vida, porque foi quando os holofotes, eu virei os meus holofotes para mim mesma. E aí isso foi realmente uma virada. Em termos de comportamento, parei com as autossabotagens. Não digo que zerei, às vezes escapa alguma, né? Mas, assim, como eu estava vivendo, eu vivia para os outros, eu não sabia dizer não. Eu queria agradar, e quanto mais eu queria agradar, eu mais me desagradava e também não agradava mais ninguém, né? Então, foram transformações que vieram e que vêm acontecendo desde então, ao longo desses 12 anos. Alessandra, você falou uma coisa fantástica, né? Você falou dos 40 anos, que é de fato um marco. Mas eu queria que você voltasse um pouco antes dos 40 anos, porque assim, você vai buscar experiências e vivências dentro do sagrado feminino, que aqui, né, a gente fala do momento fênix, né? São assim, o momento fênix é um momento em que essa fênix que eu acredito que todo mundo tem dentro de si, os homens também têm uma fênix dentro de si, claro, né? Mas a gente fez uma escolha, né, para falar mais do mundo feminino. Quando você desperta essa fênix, porque a mulher que está no automático, ela está com a fênix adormecida, ela não está olhando para si. Alessandra, em que momento você acordou a sua fênix, ou a sua fênix acordou, né, ou os dois? Em que momento você fala assim, nesse momento eu acordei para olhar para mim? Nesse momento eu falei assim, não, eu vou encerrar esse ciclo e vou recomeçar de um outro ponto. No final do meu segundo casamento, foi um marco, assim, e muita coisa estava me acontecendo em termos pessoais, de profissão, enfim. Mas que eu resolvi que esse marco que você está falando foi no final do meu segundo casamento e que coincidiu com essa questão dos 40 anos. Você diria que, assim, o final do seu segundo casamento foi um chamado, ou algum chamado fez com que você terminasse esse casamento? Na verdade, Lívia, assim, quando a gente viveu um primeiro casamento e já viu que não vai dar certo, é muito difícil romper. Por quê? Porque você vem com tanta ideia passada, você queria que desse certo, mas você enxergou que já não dá mais. Então, para você tomar aquele passo, vou romper, porque não é só romper, eu tinha filhos, tinha uma posição social, eu iria romper várias coisas, né? Não apenas um casamento. É tudo que decorre dele, né? Amizades. Sim. A forma como você é vista. Eu lembro que quando eu me separei do meu primeiro marido, do pai dos meus filhos, pode parecer besteira, mas assim, uma das coisas que me causavam muita angústia era aparecer na escola dele sem aliança. E o meu interessante era assim, porque já quando eu engravidei do meu segundo filho, eu já enxergava que o casamento tinha chegado ao fim. Mas olha que louca, a cabeça perturbada, o que não é. Eu quis engravidar de um segundo filho porque eu falava, eu vou ser sozinha, eles não. Eles vão ter irmãos. Não sei que lógica maluca da cabeça perturbada que eu estava vivendo.
porque eu queria ter um segundo filho para que ele fosse o companheiro da minha primeira filha. Porque eu não queria que a minha primeira filha fosse sozinha, porque eu já estaria sozinha, né? Confusão de papéis aí da cabeça. Então, nesse final do primeiro casamento, foi muito complicado entre o decidir, o viver este processo de desligamento, é um luto, né? e o fim propriamente dito, porque assim, você só informa a outra parte. Porque quando a gente se apaixona, os dois se apaixonam juntos. Quando chega ao fim, uma parte se desligou, a outra não. Será? Sim. Sim. O outro, pelo menos, não despertou para o que chegou ao fim. Aí eu vou entrar numa outra seara. Mas quando você já vai para um segundo relacionamento, eu já tinha certezas do que eu queria e do que eu não queria. Na verdade, eu tinha certeza do que eu não queria mais para mim. O que eu queria ainda estava meio frágil, mas eu tinha certeza do que eu não queria mais. Então, o romper um segundo casamento, para mim, gente, foi entre aspas, eu estou falando que foi tranquilo. Claro que dores vieram, de novo não deu certo, de novo recomeçar. Eu fracassei. Fracassei de novo, né? E agora com mais um filho, uma filha, né? Então, assim, vamos lá. Vou ter que dar mais braçada, mas vamos lá, né? Mas não foi uma coisa comparativamente tão mais difícil como foi difícil para o primeiro. Na verdade, assim, na filosofia sistêmica, o que o Bert Hellinger diz é que a cada novo relacionamento, os vínculos ficam mais fracos. Eles são mais voláteis. Então, o vínculo com o primeiro marido, com a primeira esposa, ele é muito mais forte, né? Seja de amor ou de ódio, depois que o casamento termina. Exato. Exato. Não é verdade? Então, assim, o amor, o ódio, ou a raiva do que você viveu, e tem pessoas que se separam que ficam amigos. E é uma amizade que ninguém bota a mão. Como inimigos, né? Que também ninguém bota a mão, assim, enfim. O segundo relacionamento, ele já é muito mais frágil. Então, você se separa com mais facilidade, né? Sim. A cada novo relacionamento fica mais fácil você se separar e talvez até de recomeçar, não sei. Mas, com certeza, fica mais fácil de se separar. Faz sentido isso. E aí dói menos. Sim. Então, assim, esse processo meu foi isso, mas o grande despertar, Lívia, se falar em momento, foi isso, o final do segundo, mas o que mais me marca é isso, quando eu fiz 40 anos. Porque antes, eu ficava, nossa, quando eu fizer 40 anos, estava tão longe, né? Quando eu tinha 18, fazer 40, que eu tinha que renovar a carta de motorista. Foi a primeira renovação depois do 18, imagina, né? Que loucura que era isso, né? E assim, nossa, os 40. Aí, de repente, os 40 chegaram, né? Falei, o que será os 40? E, de repente, é o que eu falo. A minha sensação é essa. Explodiu a caixa de Pandora na minha frente. E eu tive que fazer escolhas, resolver relações que não tinham sido bem resolvidas. Eu falo em termos de amizade. Amigos de infância, uma amiga muito querida de infância, eu reencontrei. Eu tive a oportunidade de pedir perdão por uma coisa que aconteceu na adolescência, sabe? Um ex-namorado meu também muito querido, enfim, que eu reencontrei, que eu também pedi perdão, sabe? Vieram todas essas coisas para resolver de uma vez por todas. Uhum. E parece que eu larguei uma bagagem que eu carregava comigo e isso atrapalhava, isso me segurava, isso me prendia, né? Então, eu fiquei leve e fui. Essa coisa, né, de abrir mão de bagagens que a gente carrega, né? Eu acho, assim, sempre tem um momento, sabe, em que você toma uma decisão que eu chamo de decisão inegociável. Né? Algo acontece
E engraçado que o grande problema que eu vejo nos processos de mudança e de transformação pessoal é que existe uma mudança e uma transformação que você faz comandada pelo inconsciente. Então, eu lembro que no meu casamento, eu tive um momento em que eu falei assim, o meu casamento acabou. Mas eu não consegui me separar naquele momento. Foi o meu grande erro. Né? Se é que a gente fala em erro. Mas eu perdi, sabe? É como se você tivesse perdido... O tempo daquilo. O tempo, o time. Então, houve uma cena em que, naquele momento, eu te dito, olha, se você pensa assim, então nosso casamento já acabou. Só que quando você tem filhos pequenos e você não tem uma autonomia financeira... Que é uma das coisas que aprisionam muitas mulheres ainda, essa autonomia, ou a falta dela. Ou a falta de né? autonomia. E você vê, Alessandra, como... Aí, voltando a falar um pouco com a pediatra, né? A gente sabe o quanto é importante para a criança a presença da mãe, num vínculo, na medida do possível, saudável. Mas a gente também sabe que, se você vai ficar cuidando dos filhos, você não vai poder trabalhar. E mesmo que você trabalhe, é muito difícil, porque é uma jornada de trabalho. Eu vou trabalhar 4 horas. Não é uma... É uma interminável a situação. É uma situação que você não vai achar uma solução. Não. Então, não existe solução, né? Eu costumo dizer assim, que existem problemas e dilemas. Sim. Problemas têm solução, dilemas têm administração. E a questão da maternidade é um dilema. Sim. Porque se você fica cuidando dos seus filhos e você não vai trabalhar fora para ajudar na economia doméstica, você se torna dependente, muitas vezes refém desse homem. Se você vai e sai, você tem que terceirizar os seus filhos de alguma forma. Porque alguém vai ter que, seja para avó, seja para babá. Conheci gente que tinha 2 babás, entendeu? Porque, tipo, enfermeira, 24 horas tinha alguém cuidando do filho. Então, você olha como é pesado. E como mãe, agora, né, já de filhos adultos, eu olho lá para trás e eu vejo quantas vezes eu disse não para o meu coração. Sim. Né? Eu chegava, via os filhos dormindo e meu coração doía e dizia assim, mas eu queria ter colocado eles para dormir, eu queria ter estado com eles. Mas logo vinha um outro lado, não sei se é da razão ou da necessidade da sobrevivência, que dizia, não, mas você tem que trabalhar. Você tem que contribuir com o orçamento doméstico. E quando você está separada, pior ainda, né? Porque o pai pode... Existem pais que pagam a pensão e que são presentes. Outros que pagam a pensão e dizem, mas por que eu tenho que ser pai? Já estou pagando a pensão. Se vira, né? Exato. E aí a gente fica num momento de mais solidão. Mas não que essa solidão tenha começado com a separação. Essa solidão... Era uma solidão a 2 já. Já era uma solidão. Você já estava sozinho. No processo. Exatamente, né? E aí, o quanto é difícil você manter a sua autonomia financeira. Para isso, você precisa trabalhar. Ou, para isso, deveria ter algum tipo de contrato matrimonial que protegesse a mulher. Porque a mulher deveria ser protegida. Ela deveria ter direito à licença maternidade, independentemente se ela trabalha ou não. Sim. Sim. Se ela é CLT ou se ela é empresária. Eu nunca fui atrás de saber se empresário tem direito à licença maternidade. Deve ter. Tem. Mas ninguém fala. As pessoas não conhecem os seus direitos, muitas vezes. Em outros países, existe muito bem claro isso. Mesmo porque as relações de trabalho nos outros países não levam muito à questão do CLT, não tem muito isso, né? São outros tipos de relações de trabalho. E elas são asseguradas. Os pais também são. Não lembro se é na Dinamarca ou na Noruega, enfim, a licença paternidade é 1 ano. 1 ano, a paternidade. E maternidade, 5 anos. Então, veja, isso é um país... né, que realmente... Olha para os seus filhos. Olha para os seus filhos. Eu lembro que, quando eu fui mãe pela primeira vez da Carol,
eu decidi, junto com o pai dela, falei, bom, vou parar 1 ano de trabalhar. Eu quase enlouqueci. Porque você não é que você para de trabalhar. Você para de trabalhar no trabalho que te faz bem. Porque eu amo o meu trabalho. Eu nem falo que é trabalho, né? Você fica naquela coisa enfadonha, rotineira da dona de casa. É um trabalho exaustivo que não tem fim, né? E não é que eu ficava só sendo mãe. Eu cuidava de uma casa, porque aí já não tinha mais sentido em pagar alguém, porque eu estava lá, entende? Então, esse 1 ano foi assim enlouquecedor e me levou muito para baixo, sabe? Talvez ele tenha feito algo aí além também para eu não ver, para vislumbrar o fim daquele casamento. Não sei. Isso aqui são outras conjunturas de questionamento. Mas uma coisa importante também, que eu gosto de ressaltar e que eu converso muito com as famílias, né? Hoje em dia, as crianças são colocadas para dormir com os pais. Isso, assim, durante um tempo, ok, né? Que a gente fala esterogestação, até os 3 meses de vida, enfim, né? Mas a coisa vai se prolongando, 1 ano, 2, 3, 5 anos da criança. E aí eu começo a questionar essas famílias. Onde está o casal? Porque o casal ele precisa estar sempre reacendendo a sua vida. Porque senão é como uma planta, se a gente não cuida, ela vai morrer. E a vida do casal, porque tudo bem, viraram pai e mãe, mas não deixaram de ser homem e mulher, marido e mulher, enfim. Só que eles esquecem desse papel e só olham para um foco. E aí aquele serzinho vai crescendo, daqui a pouco ele virou um adolescente, um jovem adulto e vai embora. E aí é quando aquele casal olha, cada um olha para o outro. O que a gente fez? O que a gente construiu? Cadê esse casal? Cadê esse corpo? E muitas vezes acontecem picos aí das separações quando as crianças saem do ninho, vamos dizer assim. Porque aquela criança, quando consegue sair do ninho, né? Quando consegue? Porque às vezes não consegue, fica no ninho, né? E quando consegue sair do ninho, aqueles pais, aquela criança tinha uma função. Você sabe que eu atendi uma pessoa com síndrome do pânico. E ela tinha crise de síndrome do pânico. Ela falou assim, eu vou ficar com os meus pais, que não moram em São Paulo. Então, eu saía de São Paulo e ia ficar com os pais. Aí ficava ótima. Aí voltava, tinha outra crise. E uma vez a gente fez uma constelação individual. E foi muito interessante porque... tava um elemento, né, um bonequinho, que é quando a gente faz, né, com elementos, com bonecos. Um elemento do pai, um elemento da mãe, e ele estava entre o pai e a mãe. Então, o único lugar onde ele se sentia bem era lá. Parece que não com função de unir os pais. Não, a gente não sabe se eram os pais que tinham necessidade de ter esse filho junto. Sei. E não liberaram realmente esse filho para o mundo, ou se era o filho que queria continuar no lugar da criança. Porque isso também é uma escolha, né? A gente fala sempre, porque os pais, o coitado dos pais, né? O quanto que muitas vezes o filho também não faz a escolha de eu vou para o mundo. Sim. Porque na constelação tem uma frase, né, interessante em que quando a mãe segura muito o filho, né, principalmente o filho homem, e coloca esse filho num lugar que não é de filho, é de companheiro, de amigo, né? Tem uma hora em que o filho tem que olhar para aquela mãe e dizer assim, eu honro você, eu honro tudo que você me deu, que você fez por mim, eu honro a vida, mas agora eu vou com meu pai. Então, às vezes, ir para o mundo também é uma decisão da pessoa. Sim. Porque chega uma hora que os pais, de fato, não têm poder sobre os filhos. Sim. Os filhos vão. E aí também ficar ou cobrando dos pais, porque você não me deu isso, não me deu aquilo, não fez isso por mim, não fez aquilo por mim, também é uma atitude perversa. Sim, do tirano, né? Do tirano.
Não, porque você tinha que ter falado, se eu uso drogas, a culpa é sua. Se eu bebo, a culpa é sua. Se eu como demais, a culpa é sua. Se eu não emagreço, a culpa é sua. Se eu não tenho dinheiro, a culpa é sua. Entendeu? Se eu não paro em emprego nenhum, se o meu chefe é chato, porque você não me ensinou, porque você não me educou, porque você não fez por mim. Sim. Né? Então, eu acho que os pais também são muito penalizados nesse sentido. De que agora tudo é culpa dos pais. Não é bem verdade. Tem, muitas vezes, que é a pessoa que não quer ser adulto. Igual a gente tá falando dos relacionamentos. Eu não quero assumir um relacionamento. Eu não quero ser o chefe da família, ou a dona da casa, ou dona da família. Será como é que... O nome certo para falar isso, né? Ai, por favor. Né? Porque agora a gente é cancelado na internet, entendeu? E eu ainda não sou cancelado, porque eu tenho 80 seguidores, né? Então, esse é um marco, viu, gente? 80 seguidores no YouTube, eu tô super feliz, muito obrigada por vocês que estão me seguindo. Por favor, não me cancelem, porque às vezes a gente não sabe nem o jeito que é o certo falar, né? Eu acho que tem que criar... A gente vai tentando, A gente vai tentando. Eu acho que tem que criar um curso do politicamente, né? A linguagem politicamente correta no ano de 2022, né? Eu vou sugerir aos linguistas que façam isso, porque agora tudo não pode falar. É muito mimimi. Né? E o problema é que as discussões realmente importantes... Se perdem, né? Se perdem. Porque não adianta você destruir a estátua do Borba Gato. Porque já morreu, né? Não, e foi todo um contexto histórico daquela época. Sabe, querer destruir as histórias. Não dá para destruir o passado. Não adianta contextualizar o que foi em 1120 e trazer para agora, que é absurdo, né? Então, mas é a nossa história, fez parte. Exato. Porque senão a gente entra em movimentos de exclusão. Exato. E movimentos de exclusão nunca dão bom, entendeu? Sempre vai dar um problema. Porque toda vez que você exclui, você se torna igual. Então, assim, o quanto que aqueles que... A gente tá falando de cancelamento, né? Que eu acho que quem está nos assistindo não é muito desse mundo. Aí eu acho, né? Devem ser pessoas mais velhas. Mas quando você... Mais maduras. Mais maduras. Dá licença. Desculpa aí, gente. Desculpa, né? Nós estamos na idade da mulher madura e sábia. Sim, né? sim. Eu tenho uma amiga que disse que ela não é velha, ela é clássica. Adorei. Vintage. Não sou velha, eu sou clássica, dá licença. Eu sou né? vintage. Entendeu? Então... O Fábio gostou dessa. O Fábio, vamos comprar um daquele negócio de aplauso? Isso. Aquela sonoplastia, vamos? Isso é o máximo. Aí, toda vez que a gente fala uma coisa engraçada, você põe aquele sonzinho. Ou de palmas, ou de risada. Eu acho que, olha, ninguém faz isso, hein? Ou faz? Tem algum podcast? Não, vamos lançar. Vamos lançar? Fechou. Próximo podcast a gente vai lançar com palminha e risadinha. Não é? Eu achei o máximo essa. No auditório eles fazem isso, na rádio. Vamos vamos inaugurar no podcast. Vamos estar inovando. Aliás, disseram para mim que eu não sou uma pessoa criativa, eu sou inovadora. Ótimo, essa palavra é ótima também. Não é verdade? Porque tem pessoas que têm uma capacidade de criar do zero. E tem outras que transformam. Eu sou uma pessoa que transforma. Eu gosto de pegar o que tem e a gente faz o negócio melhor. Mas é verdade, né? Então, a gente está vivendo um momento, acho que, de olhar para aquilo que realmente é importante ser discutido. E o papel da mulher, o pessoal fala, não, porque a sociedade, porque o patriarcado, dentro do sagrado feminino, né, que você falou que foi um momento tão importante e transformador para você... Né? E tô com vontade de participar de outro já. Assim. Vamos criar um? Não, a gente vai... Vamos montar um? Vamos. Ó, de vez em quando eu faço umas promessas ao vivo, depois eu falo... Vocês estão vendo, né? Tem testemunhas aqui. Ai, meu Deus, e agora? Então, mas a gente tem que criar workshops de sagrado feminino. Né? Mas dentro desse movimento tem toda uma questão que fala do patriarcado, né? Da história de como o homem foi... qual é a palavra? Esse é um problema de quem entrou na menopausa, tá? Que se esquece as palavras aí, meu Deus. O homem vai aprisionando, desqualificando, aprisionando. Mas tem uma outra palavra para isso, né? Oprimindo, isso. Assim, de toda a história de opressão, porque a mulher, né, dentro do sagrado feminino, era vista como uma deusa.
Era ela que gerava a vida. E o homem não sabia que participava disso. Não, nunca ninguém falou para ele. Aí o problema foi quando ele descobriu, entendeu? O homem descobriu que ele tem uma participação nisso. Aí começou a encrenca, né? Porque, inclusive, quando você fala de invasões de territórios, de conquistas, conquistar a mulher, submeter, oprimir, submeter, né? A palavra que eu queria lembrar. Submeter a mulher é uma forma de conquistar. Sim. Se eu engravido você através de uma violência, de um ato de violência, o seu filho vai ser meu filho também. Então, aí você vai tendo também a miscigenação dos povos. Então, existe sempre uma função por trás disso, só que poderia não ser pela violência, né? Pelo ódio, podia ser pelo amor. Mas quem sabe a gente vai chegar lá. A gente está trabalhando por um mundo melhor, né? Sim. O dominador e o dominado, né? Era assim. É assim ainda. E a gente tem que sair desse binômio, dessa polaridade, né? Então, quando o homem vem e ele submete a mulher, com fins de conquista, a mulher vai ficando... Ela vai sendo violentada, ela vai sendo... É uma situação em que a mulher ela pode não ser morta fisicamente. Sim, mas o emocional dela... Psicologicamente, ela morreu. Né? E aí, assim, os homens foram conquistando pela força todo esse feminino. E eu acho que em alguns movimentos feministas e de sagrado feminino existe um olhar de exclusão do homem. E isso é uma coisa que eu também acho preocupante. Uhum. Porque o homem faz parte. Sim. Independentemente, né, de como ele se comporta, eu acho que cabe a nós ajudarmos para que... Porque quem educa os homens? As mães, né? Então, E muitas vezes dentro de uma filosofia machista. completamente, né? O filho não lava a louça, não ajuda a arrumar a casa, quem faz é a menina. E começa daí, né, a coisa. Porque a gente foi menino não educado chora, assim. né? Então, como é difícil mudar esses padrões. Sim. E eu acho que através das vivências, de workshops, de palestras, de conversas, como essa que a gente está tendo, nós vamos ajudando as pessoas a se conscientizarem disso. É a educação que transforma, né? É o que a gente... Não dá para negar que o feminino tem um lugar e o masculino tem um lugar. Sim. Se você tiver um saco de cimento de 50 quilos, com certeza você não vai chamar a menina para carregar. Né? Exatamente. Porque ela também não vai dar conta, não tem estrutura física para isso. Porque você veja, né, Lívia, são os extremos, né? A gente vê nos esportes. Alguns, como as mulheres se destacaram, como abriu espaço para os esportes, isso é maravilhoso. Mas, assim, o que eu vejo... Obrigada. O que eu vejo, assim, no futebol, por exemplo. No futebol, não mudaram as métricas do campo de futebol e do gol. Veja, uma estrutura feminina, ela é menor do que a masculina. Em termos de musculatura, também. No vôlei, mudou o tamanho da rede, está mais baixa. O basquete, o handball, diminui um pouco o tamanho das bolas. Agora, no futebol, não. É a mesma estrutura da masculina. E eu acho errado. Porque o corpo da mulher, por mais que ela trabalhe, é um corpo diferente do homem. É uma coisa... Eu escutei a professora Lúcia Galvão, do Sei. Nova Acrópole. A maravilhosa. Gente, ela falou uma coisa que fez muito sentido. Ela disse, nós não temos que lutar pela igualdade de gênero. Não. Nós temos que lutar pela igualdade de direitos. Exatamente. Porque homens são homens e mulheres são mulheres. Não somos iguais. Não. Somos a mesma espécie humana. Ponto. Né? Mas até o cérebro. Existem estudos que mostram que o cérebro cérebro da mulher é diferente do cérebro do O homem. cérebro do homem é mais pesado que o cérebro da mulher. Isso não significa mais nada. Ponto. Se é mais inteligente. Não. Apenas a estrutura anatômica. Mas as conexões são diferentes. Sim, sim. A mulher conecta... Pensa de um jeito diferente. A forma, né, de conectar é diferente. De conectar. Né? A forma de se localizar no tempo e no espaço. Sim. Homens leem mapas muito bem, mulheres não. Mas vai o homem tentar achar um negócio dentro da geladeira. Danou. Não vai achar, gente. É um problema. E não tem o Waze para geladeira. Para gente ir pro mapa tem.
Faltou um Waze. Gente, olha, ideia para você que está querendo inovar, criar algo novo na vida. Onde está aquela meia, né? Pra gaveta. Não, gente, mas agora tem geladeira inteligente. Tem, ela fala. Que sabe o que é que tá faltando. E ela gera a listinha de compras. Faz uma conexão aí com a... Como é o nome da Alexia? Isso, Vamos vamos... matar essa geladeira, eu quero porque quero. Já tem todo mundo me cobrando para comprar. Não, a gente bota a Alexia conversando com a geladeira do Google, né? Que já é médico, agora vai poder também armazenar alimentos. A gente bota todo mundo conversando. E aí, quando o homem, veja bem, também tem que ter um sensor para saber se é homem ou mulher que está abrindo a geladeira. O homem, a gente pode cadastrar digital também. Olha, tem tecnologia para tudo. Aí você vai abrir a geladeira e vai dizer assim: o que você está procurando, ame Senhor? Onde está o requeijão? Na terceira gaveta à esquerda. Olha, gente, que ideia mais fantástica para a gente resolver o problema dos homens, não é? Que não acham nada dentro da geladeira. Né? Mas, em compensação, se a gente tiver que ler um mapa, ainda bem que inventaram o Waze. Olha, o aplicativo de melhor invenção. Não, o Waze foi feito para as mulheres. Foi feito. Porque assim, tiraram as bancas de jornal e os postos de gasolina, os frentistas não mais sabem te explicar nada, além de perguntar quanto de gasolina. Então, tem o Waze. Porque antes as minhas fontes de consulta, lembra aquele mapa absurdo, aquele caderno horroroso para você se achar, né? Tô denunciando tudo. Desse aqui. Tamanho, assim. O guia que te fazia se perder de vez, né? Mas hoje não, hoje temos o Waze. E antes eu parava no posto de gasolina ou na banca de jornal para perguntar. Agora também ninguém sabe te responder. A rua está ao lado, mas não sabe. Porque as pessoas andam mas assim. Veja bem, Alessandra, vamos combinar. Não saber onde é uma rua, eu até entendo. Agora, quando você vai numa loja de 30 metros quadrados e a pessoa não sabe o que a loja vende, Aí piorou. é grave. É grave. Então, eu não sei se a gente pode chamar isso de alienação, mas acho que nós estamos vivendo um mundo alienado. Sabe o que é? As pessoas têm dificuldade de foco. Porque hoje em dia a gente recebe informação de tudo que é lado, a todo momento, conexão total. Mas a gente não consegue estar no presente. A gente está lá, mas a gente tem uma dificuldade de estar no presente, no momento presente. Foco aonde eu estou. As pessoas estão dispersas, eu percebo isso. Né? Eu sou professora de uma faculdade de medicina. Lido com universitários de medicina, né? Aqueles que vão tomar conta do seu corpo. Né? Eu vejo a dificuldade de foco. Foco. Esteja presente, esteja aqui. Né? Por isso que as práticas, né, de mindfulness, respiração consciente, são assim importantíssimas, que a gente chama de ground, a terra chega aqui, né? Para que você, não fique viajando. E quando acontece de alguém que está dentro de uma loja, é funcionário da loja, de 30 metros quadrados, não sabe o que tem ali, eu acredito, porque a pessoa está ali, mas não está. Ela não está ali. Não, e assim, às vezes você vai em lojas maiores, até aquela de material de construção, a Leroy Merlin. Uhum. Já aconteceu comigo. Você fala, escuta, eu estou procurando um deck de madeira. A pessoa fala, olha, no meu setor... no meu setor não tem, tá? Não vem falar comigo. E eu acho que tem uma outra coisa, Alessandra, que é o sistema reticular de alerta, né? As pessoas estão assustadas. Sim. Assustadas. Então, você sabe onde tem? Comigo não é. Não fui eu. Eu não tenho nada a ver com isso. Eles falam assim, sabe aquele setor lá longe, né? Que a Leroy é uma loja grande, né? Imensa. Imensa. Sabe aquele setor? Tenta lá no setor de jardinagem. Entendeu? Aí você chega no setor de jardinagem e diz assim, não é aqui também não.
tá errado de setor, entendeu? Eu falei, então onde será, né? Aí eu brinco assim, olha, se eu fosse um deck, onde eu estaria? A gente vai personificando os objetos para eles falarem com a gente. Tipo, a xícara da Bela e a Fera, sabe? Né? Então, a gente, se eu fosse, onde que eu estaria neste momento? Aí a pessoa dá risada e até resolve dar uma forcinha mais, né? Assim, vamos com você, vamos ajudar onde você está, se encontra no momento. É muito engraçado, mas é sério, né? É assim, que lugar que você está no mundo. E isso serve para a criança, né? Qual é o lugar dessa criança no mundo? Qual é o lugar dessa mãe, desse pai? E qual é o lugar da mulher que existe dentro de nós? Exato. Que ela está, muitas vezes, tão abafada, apagada, contida, amarrada, né? Esquecida, né? Fala-se até encantada, mas, assim, encantada no sentido de estar num canto. Olha, que legal. Eu ouvi isso, né? Isso, para mim, naquele momento, fez muito sentido. Você está encantada você está num canto, né? Falei, verdade. Não fale mal dos cantos, entendeu? Porque a gente também não pode, mas é verdade. Encantada. Então, as pessoas estão ou no canto da loja, ou no canto da casa, Sim. ou no canto do trabalho, totalmente subjugadas e não olhando para si. Eu fui... E engolindo, né? Engolindo o que vão empurrando goela abaixo, como os gansos, né? Para fazer patê, né? Foie gras. Foie gras. Vai socando até caber, até explodir o fígado. Vai socando, entendeu? Fígado. O órgão da vitalidade ou da raiva, né? Eu acho que essa é uma discussão relevante. Sim. Né, para as mulheres. Elas se perguntarem em que canto elas estão. E aí faz sentido você falar em protagonismo. Exato. Porque se você sai do canto, você se torna protagonista da sua vida. E ser protagonista da sua vida é estar no leme, na direção, escolhendo o seu rumo. Estar comprometida com você, para você. É impressionante, eu estava conversando com alguém outro dia sobre isso, assim, como é tão mais fácil você trabalhar para os outros. As pessoas falam, não, porque ser empreendedora, ser empresária é fácil, ruim é trabalhar para os outros. Não é verdade. Trabalhar para os outros é muito mais fácil, porque você se compromete com um outro. Com o que é do outro, não o que é seu. E isso faz muito sentido para mim, você sabe da minha história, que despertei. Chega de estar presa a um outro. Eu tenho capacidade de ir. E falando em ter capacidade de ir, você já pode contar, né, o seu novo projeto. Pode contar ou é segredo do seu consultório? Pode, claro, divulgue. Divulgue, por favor, o seu novo consultório. Bom, Fale-me mais do seu novo projeto. Eu já tenho um consultório na região da Granja Viana, um lugar que para mim é sagrado, né? Eu morei ali por bons tempos da minha vida, foi a infância dos meus filhos, é junto à natureza, que tem tudo a ver com o meu ser, né? Mas hoje eu moro em São Paulo. Mas eu mantenho o meu consultório da Granja e falei, por que não um em São Paulo? E tantas pessoas que me conhecem começaram a me questionar. E aí eu parei e falei, não é que tem razão? Né? O que eu estou esperando? Porque eu fui educada numa época onde a carteira assinada era o que te dava segurança na vida. E ponto. Né? Não estou criticando, foi o que era a informação e o jeito de vida daquela sociedade, naquela época. Mas hoje não é mais assim e eu não preciso viver assim. E aí eu resolvi alavancar as minhas forças e me lançar num projeto lindo, maravilhoso de mim, para mim.
Então, eu estou montando, não, está montado, chega de gerúndio, meu consultório está pronto, na zona norte de São Paulo, em Santana, um lugar de cuidar, ser cuidado, onde eu trago comigo a medicina integrativa, a medicina antroposófica, onde eu executo o cuidado com o ser, famílias, crianças, bebês, adolescentes, porque os adolescentes foram meio que excluídos, né, do cuidado. O clínico não quer, o pediatra não quer, mas é um papel do pediatra, na verdade, né? Existe uma especialidade dentro da pediatria chamada ebiatria, que cuida dos adolescentes com muito carinho. E eu cuido dos adolescentes também. Eu não consigo separar. Eu cuido do ser humano que aparece para mim. E de adultos também? Também. Como eu falo, eu trouxe a medicina integrativa. E também executo algumas coisas, utilizo ferramentas, utilizando-se da medicina integrativa, como a aromaterapia. Bom, tantas coisas, tantas ferramentas de cuidar, e que eu utilizo, e que eu oriento, eu cutuco no outro as próprias ferramentas de autocura, de autocuidado, e a gente se conversa assim. Você sabe que eu sou uma defensora árdua dos cuidados integrativos. Que bom! Né? E o Instituto Para Ser, quando surgiu, ele surgiu como lugar de cuidados integrativos, de terapias integrativas, porque eu obtive muito mais resultados na minha vida com cuidados integrativos, né, do que com cuidados do que com os cuidados convencionais. Alopáticos. Então, assim, eu acho que eu tive resultados de cura muito mais com a homeopatia do que com a alopatia. Resultados de transformação pessoal muito mais através do corpo do que só através de psicoterapia. Embora, assim, o que eu percebo, Alessandra, é que alguns pacientes aderem muito bem aos cuidados integrativos, aderem a uma aromaterapia, aderem a uma terapia corporal. As ferramentas, elas não são excludentes, sabe? Eu me formei, claro, dentro de uma medicina convencional, alopática, honro esta medicina, utilizo desta medicina, né? Só que eu agreguei outras ferramentas de cuidar, porque eu acredito nisso. Às vezes, algo que resolve muito bem para você não vai resolver para o Fábio, ou não resolve para mim. Sim. E aí, é isso que é legal quando a gente individualiza, porque somos indivíduos, né? Inclusive, a criança é um ser único. Pode ser gemelar idêntico, mas cada um é um ser único, cada um vai ter a sua digital. Não existem digitais idênticas, mesmo que os gêmeos sejam idênticos. Então, é esse olhar individualizado que eu trago comigo. É por aí o meu cuidado. E é nisso que eu acredito, de coração. Né? A força é a coragem, é a ação pela coragem, é a ação pelo coração. Essa é a atitude que eu trago em mim. E que você tem tanta sabedoria para usar. Sim. Né? Porque tudo tem que ter uma sabedoria. A gente conversa, às vezes, né, com pacientes que necessitam, às vezes, de um apoio psiquiátrico. Sim. E falam, como... E hoje em dia, cada vez mais, né, Lívia? Saúde mental tá tão necessitada de cuidado, desde a mais tenra infância, desde crianças Porque pequenas. saúde mental é tudo. Sim. Né? No sentido de que, se você for olhar para a psicossomática, aquilo que acontece em nível de mente, em nível do espírito, se materializa no corpo. Mens sans corporis sanus, né? Já tem
essa máxima, né? E é verdade. Sim. Então, muitas vezes, você já vai vendo, através dos pensamentos da pessoa, das escolhas, das decisões que ela toma, que ela já está adoecida. Sim. Só que o corpo ainda está dando para ir para academia. Mais uma hora a dor vai chegar e ela não vai mais conseguir ir para academia. Sim. Né? Então, o quanto que é importante a gente olhar para esse aspecto de saúde mental. Olhar as ferramentas disponíveis, justamente porque muitas vezes a ferramenta de um não serve para o outro, aquilo que funciona para mim pode não funcionar para você. Sim. Não é? E assim, e a gente precisa estar atento para isso, estar aberto. Muitas vezes eu vejo um paciente com um nível de sofrimento grande que não adere a uma psicoterapia corporal, por exemplo. Poderia aderir. Se fosse para uma psicoterapia corporal, através do corpo, da memória corporal, a gente tem o Reich, que fala sobre as couraças do caráter, sobre como que a musculatura vai se enrijecendo, né? E como que o corpo se molda. Vai se blindando, né? Vai se blindando e atravessa assim, o seu caráter. Tem hoje estudos que falam que o tipo do seu corpo, qual é o seu caráter. Então, tem muita matéria sobre psicossomática, bioenergética, que mostra o quanto que o corpo, né? Você adoece na mente e no espírito, isso vem para o seu corpo. E quanto esse conceito, Lívia, deveria vir também na formação da medicina. E a gente não tem, sabe? E o médico, ele é um técnico, hoje em dia, treinado para lidar com doenças. Ou protocolos, né? E protocolos, né? Então, cada doença vem acoplada a um protocolo. Quando tudo sai desse script, ou quando a doença chegou numa fase final, o médico só fala o seguinte: não tem mais nada a fazer, e abandona aquele ser, aquela pessoa que está na frente dele, por uma limitação de não saber como agir, porque a faculdade não preparou. Então, na verdade, o que é a medicina com M maiúsculo? É você olhar para o ser e que tem uma determinada patologia, uma determinada doença. Quando a doença chegou no seu máximo, a gente ainda tem um indivíduo para olhar e a gente não vai abandonar no meio do caminho, de forma alguma. A gente está junto. O médico tem que estar junto. O médico e o profissional de saúde, porque pela medicina integrativa a gente tem, né, um suporte de outros profissionais da saúde também agindo. E que isso é fantástico. São várias línguas para uma mesma pessoa. E que a gente consegue, com uma harmonia, lidar bem com tudo isso. A gente se conversa. O médico conversa com a enfermeira, que conversa com o fisioterapeuta, com o fono, com o psicólogo, com o educador. Enfim, são várias conversas. Para quê? Para cuidar daquele indivíduo. E mudar também, eu acho que a medicina integrativa, as terapias integrativas, elas vêm no sentido holístico, de não olhar mais o ser humano como um pedaço, né? E todo, sim. Então, eu tenho que cuidar da cabeça, do braço, do pé, da coluna, só que às vezes o problema do pé está na coluna. E aí, como você está olhando para o pé e não está olhando para a coluna, você nunca vai resolver o problema daquela pessoa. E assim, tem uma história que é uma história do John Pileger, o Dr. John Pileger, o osteopata que desenvolveu a terapia crânio-sacral. Ele encontrou movimentos, outros ritmos no corpo, além do respiratório, do cardíaco, que é um ritmo chamado ritmo crânio-sacral. Ele encontrou este ritmo a partir de um caso que ele tratou de uma pessoa que tinha uma gangrena no pé, que estava para amputar esse pé, e ele não sabia, porque não tinha explicação. E na universidade que ele trabalhava, na clínica, no hospital, veio um médico, acho que do Japão, e ele falou: eu tive um caso desse, e o problema é que tem um cisto na coluna. E ele falou: você está doido, né? Você está zoando comigo? Ele falou: não, vem comigo. Né? E aí eles fizeram uma cirurgia
operaram, então, a coluna, cisto, né? E realmente tinha um cisto naquele lugar que o médico disse que encontraria, então, aquela lesão. E ele pediu para o Dr. John para segurar a medula, para que ele conseguisse retirar o cisto. E a pinça escapava, não sei se a pinça ou o instrumento. E ele falou, poxa, a única coisa que eu pedi para você fazer, que é segurar o bendito do negócio, você não consegue, né? E aí ele identificou que existiam movimentos que estavam dificultando. E aí ele começa a desenvolver o trabalho, né, da teoria do ritmo crânio-sacral, teoria pressostática, enfim, aí também é outra conversa. Mas é o quanto, assim, o que tem... Bendito que desenvolveu tudo isso. É, o bendito, iluminado, né? Então, o que tem o pé a ver com a coluna? Tem tudo. E hoje as pessoas estão olhando É um eixo, né? É um eixo só, né? Mas o médico não olha o todo, ele olha aquele Por pedacinho. É meio Jack Stripador, né? Vamos por partes, né? É um horror. Eu olho um pedacinho daqui, outro pedacinho de lá, e você não consegue olhar o todo da pessoa, porque você olha para a doença. Exato. Você não olha para o ser que está... Não para o doente, né? São as super especializações, né? Hoje, veja, é difícil um clínico geral. É o cardio, é endócrino, enfim... São tantos, e o ortopedista da coluna, o ortopedista da perna direita, da perna esquerda, do pé direito. Então, é uma série de super especialidades, né? Por exemplo, semana passada aprendi mais uma, né? Temos o cardiologista, mas temos também o arritmologista. Eu falei, nossa, o que é isso, né? É um cardiologista especialista em arritmias. Eu falei, meu Deus, mas o cardiologista, ele vê isso também. Precisa de um super especialista, né? Porque, assim, eu não consigo, dentro da pediatria, me separar. Eu gosto da pediatria. Desde que esse bebê está na linha das ideias, porque eu faço consultas pré-natais, pré-concepcionais, inclusive, né? Faço pré-natal também. E aí, acompanhando toda essa criança... esse bebê, essa criança e esse adolescente, né? E a família. Então, eu não consigo ver por partes, porque o ser é isso, é um todo. E, às vezes, o que está na cabecinha está influenciando no pulmão, né? Aquela criança que tem falta de ar, o que está acontecendo? Vamos olhar para a família. O que é a asma? Por que ele não consegue expandir? Por que tamanha opressão? Da onde vem? Então, entende? Eu saio, às vezes, da criança... Às vezes, não. Eu saio da criança para um olhar ainda mais amplo, né? Porque a criança eu não vejo sozinha. Bem como quando vêm as mães, as famílias... Doutora, eu preciso que encaminhe ele para o psicólogo. Uma criança de 2 anos, 3 anos. Oi! Como assim? Por quê? Eu falo, entenda que a criança não vai sozinha, nem fala direito, ele não vai para o psicólogo sozinho. Quem vai para o psicólogo é a família. Não dá para desacoplar. O problema não é a criança. Eu tive que falar isso para uma pessoa que me procurou, fez uma entrevista inicial. Uma criança, há de 6 anos. Uhum. E ela disse assim, não, eu quero fazer terapia para resolver o problema da minha filha. Eu disse assim, então, o dia que você quiser fazer terapia para olhar para você, você me procura. Não foi com essas palavras, Claro, né? claro. Mas foi mais ou menos isso que eu disse para ela. Porque se a criança está doente, é porque a família está doente. Ela é reflexo do meio, não tem Não como, adianta né? pôr a criança em 15 especialistas diferentes. Se você... Não, todos os meus problemas estão resolvidos. Eu não tenho problema nenhum, em lugar nenhum, todos estão resolvidos, mas a minha filha está doente, então. Né? Vamos olhar para... Não, eu não quero cuidar de mim, eu quero cuidar dela. Eu falei, então, né? Fica difícil. E muitas vezes as pessoas gostam também de terceirizar o problema. Assim. Né?
A criança é terceirizada, o problema é terceirizado e eu não preciso olhar para mim. Alessandra, eu gostaria que você olhasse para aquela câmera. Câmera da verdade. Câmera da verdade, não. E desse uma mensagem para essas mães que se sentem perdidas nos cuidados, na educação dos filhos e que se sentem perdidas como mulheres. O que você poderia falar para elas? Olhem para vocês. Sintam vocês. Respirem. Cuidem de vocês. Porque, como eu já disse, se você não se cuida, se você não se olha, você não tem como olhar para o outro, mesmo que o outro seja seu filho, seja seu marido, seja sua mãe. Olhe, antes de mais nada, com muito amor para você. Se ouça. Sinta-se. Só isso. Alessandra, de coração, muito obrigada pela sua presença, pela imensa sabedoria e ensinamentos que você passou para nós na tarde de hoje. Eu tenho certeza de que as pessoas vão ser muito beneficiadas por tudo aquilo que você trouxe como reflexão e como ação, né? Não adianta só você pensar, refletir, se você não parte para a ação, né? E aqui na descrição do nosso vídeo, eu vou deixar, então, você me passa o endereço do seu novo consultório. Sim. A gente vai deixar bonitinho aqui na descrição do vídeo para quem quiser te procurar, para ganhar um pouquinho dessa luz que você trouxe para nós na tarde de hoje, possa saber onde te encontrar. Obrigada, Lívia, por essa tarde maravilhosa, esse bate-papo maravilhoso. A gente ia invadir a noite, a madrugada, sem sombra de dúvida. Ah, não, tem assim, toda vez que termina um podcast, o Fábio olha para mim e fala assim, Lívia, mas dava para conversar mais, mas por que você não falou mais? Aí eu sempre falo, porque aí a gente tem que deixar um gostinho de quero mais para a próxima vez. Lambuzar assim, um gostinho, uma pitadinha de quero mais. E porque é tanto conteúdo, é tanta coisa boa para a gente falar. E veja como é importante isso, né? A troca, o olho no olho, bate-papo. Vamos largar um pouco as máquinas celulares. Isso é importante, mas isso é só uma pequena parte. As relações humanas se fazem através dos encontros, né? E eu estou muito feliz com esse nosso encontro. Estou aberta a novos, pode me chamar sempre que eu puder estar aqui para falar com essas mulheres fênix maravilhosas e promover, colocar aí uma pulguinha de transformação, uma pitadinha, uma provocação para que elas se transformem, para que elas cresçam, renasçam e surjam maravilhosas. E obrigada, Lívia, pelo seu trabalho tão importante como promovedora de tudo isso, como uma mediadora dessas transformações, que é muito preciso. Obrigada, Alessandra. E assim, nós vamos chegando ao fim de mais um episódio do Soul Fênix Podcast. O nosso desejo é que você possa encontrar aqui, nas nossas conversas, uma inspiração e um chamado para que você possa encontrar um caminho de felicidade, um caminho mais leve, um caminho de mais alegria e de mais saúde para você e para todos os seus. Se você gostou desse episódio, compartilhe com as pessoas que possam se beneficiar do nosso conteúdo. Se inscreva no nosso canal. Eu vou deixar na descrição o contato da Alessandra, se você quiser agendar uma consulta com ela. E uma excelente noite para você, um excelente final de semana. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho para saber aí nossos próximos episódios. E um grande beijo no seu coração. Até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau.